Sejam todos bem-vindos à nossa aula 22 da disciplina de estruturas de dados avançadas. E hoje a gente vai ver a árvore graduada e árvore rubro-negra, tá? Então, primeiro vamos rever o tópico da nossa aula passada. Depois a gente vai ver a definição das árvores que eu acabei de comentar. Depois a equivalência entre elas duas. E em seguida a gente vai mostrar que a árvore rubro-negra ela é balanceada, tá? Então, dando início aqui com a nossa revisão. Então, basicamente, a gente viu a definição de árvore balanceada e a gente viu que uma árvore balanceada com n nós, né, a altura dela é O de log n, tá? Também para cada subárvore que você vai pegar com m nós dessa árvore, você vai ter a mesma propriedade, ou seja, que a altura dessa subárvore vai ser O de log m, ok? Então, vamos dar início ao nosso estudo da árvore graduada, né? Então, você percebe aqui que é uma ABB, ou seja, é uma árvore binária de busca, né? Ou seja, em outras palavras, né? O lado esquerdo é menor, o lado direito ele é maior, tá? Então, vamos lá. É uma ABB em que cada nó V temos que, né? Se V é nó externo, então isso quer dizer que o posto de V é igual a zero. Então, lembra que na AVL a gente tinha o BAU, né? Então, você tinha o BAU lá na árvore AVL. E aqui você vai ter o posto, ok? Então, aqui a gente percebe que é um número, tá? Então, nó externo, então vai ter posto igual a zero. Se V é pai de um nó externo, então vai ser igual a 1. Então, aqui você já percebe essa relação dos pais que são de algum nó externo. Você já tem que o posto vai ser igual a 1. Depois, se V possui um pai W, você tem que o posto, né, do V, né, ele vai ser menor ou igual do que o posto do pai dele, e o posto do pai dele é menor ou igual do que o posto dele mais. Então, você pega um cara que é pai, né? Então, você já percebe que esse cara que é pai, ele tem ou ele vai ter o posto igual ao do filho, ou então ele vai ter o posto do filho mais um, tá? Ele não vai passar desse valor que é o posto do filho, então vai ser menor do que ele, tá? Então ele tem essas duas possibilidades, ou é o posto do filho, ou é o posto do filho mais um. E o último aqui é se você tem o avô, né? Você tem que o neto, né? Que no caso que é o V, né? O neto ele vai ter o posto estritamente menor do que o do avô, tá? Ou seja, não pode ser igual. Você não pode ter um neto com o mesmo posto do filho, tá? Então vamos aqui para um exemplo de árvore graduada. Tá? Aliás, será que vai ser graduado ou não essa árvore aqui? Então a gente tem que colocar os postos de modo que fique satisfeito, tá? Então, vamos ver aqui o seguinte. Primeiro, o mais básico, posto de nó externo, que são as nossas folhas, a gente coloca zero, tá? Então, simplesmente coloca zero aqui nesses postos aqui e tá tudo ok. Aí, quem for pai de nó externo, tem 1. Então, a gente coloca 1 aqui. Bem? Então, os outros aqui, como não são nós externos e nem pai de nós externos, então a gente tem que seguir aquelas outras regras, né? Então, ó, esse cara aqui, ó, ele pode ter posto igual ao dos filhos dele, que é 1, né? Ou então 2. Okay? Então, esse aqui tem possibilidade para ter posto 1 ou ter posto 2. A gente está aqui tentando verificar se essa árvore aqui ela pode ser chamada de uma árvore graduada, tá? Entenda também que ela é uma árvore binária de busca que você não tem problemas com relação à chave de cada nó aqui, tá? Então, você sempre vai considerar que ela vai ser uma árvore binária de busca, a gente está focando só nos postos aqui. Ok? Então, esse cara aqui, ele pode ter posto 1 ou 2.
tá? Por conta desse filho aqui. Esse aqui eu não sei qual é o posto dele ainda, mas eu sei que pode ser igual ao do pai dele, então até o momento não tem nenhum problema. Ok? Então vamos pensar agora nesse cara aqui. Ele pode ter, por conta desse filho aqui, né? Ele pode ter posto 1 ou 2. Ok? Então a gente já percebe aqui o seguinte, ó. Esse cara aqui, que é a minha raiz, é avô desse cara aqui, né? Então lembra que o avô e o neto, né? Ele não podem ter o mesmo posto. Ou seja, se aqui em cima é 1, aqui embaixo não pode ser 1 não. Tá? Em outras palavras, eu não posso escolher o 2 para ser desse cara aqui não, tá? Por quê? Porque se eu escolher para ser o 2, esse cara aqui de cima, eu não posso colocar 2 aqui nele não, né? E mais, lembra que o neto ele tem que ser estritamente menor, né? Ou seja, se eu escolher o 2 aqui para esse cara que é o neto, obrigatoriamente o avô dele tem que ser pelo menos 3. Bem? Então, como eu não tenho essa possibilidade, então a gente já faz essas duas escolhas aqui. Esse cara aqui tem que ser 2 e esse aqui tem que ser 1. Tem que ser 1 obrigatoriamente, tá? Então a gente escolheu esse aqui e aqui de baixo a gente escolheu esse outro aqui. Tudo bem? E esse aqui, ó, tanto faz. Ele pode, aliás, aí eu vou ver também, né? Ele é avô, né? Desse cara aqui de baixo, ó. Esse cara aqui de baixo obrigatoriamente tem que ser 1. Ele não pode ser 2 não, tá? Por quê? Porque ele é filho, aliás, ele é pai de nó externo, tá? Então obrigatoriamente ele tem que ser 1. Então, esse aqui, né? O 1 ou 2 eu dei por conta desse filho aqui, né? Mas como ele tem esse neto aqui que é 1, então ele tem que ter posto pelo menos 2, ok? Porque ele não pode ser igual ao neto, né? Ele tem que ser estritamente maior. Ou seja, em outras palavras, eu posso escolher 2 aqui para ele, né? Então esse aqui fica sendo posto 2. Aqui não vai ter nenhum problema aqui com isso, né? Porque simplesmente pai e filhos eles podem sim ter o mesmo posto, tá? Então aqui fica 2, escolhi 2 para cá. E assim a gente percebe, né, tirando aqui, né, apagando essas possibilidades aqui, que de fato essa árvore ela é uma árvore graduada, tá? Agora eu vou colocar outro exemplo aqui, ó, e queria que você tentasse fazer aqui de cabeça, tá? Então eu vou te dar 10 segundos para você pensar aqui como é que você vai colocar posto aqui nessa árvore aqui, tá? Então eu não vou nem pedir para você pausar o vídeo, não. Eu vou simplesmente deixar correr 10 segundos aqui para você colocar os postos aqui e ver como é que vai funcionar, tá? Ok, 10 segundos foi dado. Eu acredito que você pense rápido, né? Então vamos lá para a nossa mesma ideia aqui, né? Então aqui você tem posto, cada nó externo tem que ser 0, obrigatoriamente. E todo nó que é pai de nó externo tem que ter posto 1, tá? Então, como todos os outros aqui, os outros 3, você tem que dar 1 aqui. E por quê? Porque eles são nós que são pai de nós externos. Então aqui a gente percebe um conflito, por quê? Né? Esse cara aqui, ó, como ele é nó de pai externo, então obrigatoriamente ele tem que ter posto 1. Só que ele é avô desse cara aqui, ó. E esse cara aqui também tem que ser igual a 1, tá? Então aqui avô e neto, né, eles têm que ter posto igual, né? E isso a gente viu que não pode, tá? Você não pode ter um neto e avô tendo o mesmo posto, né? O do neto, né, tem que ser estritamente menor do que o do avô, tá? Então, essa aqui é um exemplo de árvore que não é graduada, tá? Então, essa árvore aqui ela não é graduada, você não consegue colocar os postos de modo que vá
obedecer a todas as regras de uma árvore graduada. Ok? Então vamos continuar aqui tudo. A árvore rubro-negra, tá? Logo para a árvore rubro-negra. Então, por definição, também vai ser uma árvore binária de busca, tá? E cada nó V, a gente tem o seguinte, agora a gente vai ter cor, né? E exatamente duas cores, né? A gente vai ter a cor rubro, que é vermelha, né? E a gente vai ter a cor negra, tá? Então, na velha a gente tem o BAL, na graduada a gente vai ter o posto e na rubro-negra a gente vai ter a cor. Bem? Então, se V é nó externo, então V ele é negro. Tá? Essa aqui é mais interessante, né? Os caminhos de V para seus descendentes nós externos possuem idêntico número de nós negros. Bem, então você pega um caminho que é de um certo nó até uma folha, tá? Aí você vai até uma folha lá, você conta aquela quantidade de nós negros que tem naquele caminho. Então, para todos os outros caminhos daquele nó, para qualquer outro nó externo, tá? Para qualquer outro nó que é folha, tem que dar exatamente a mesma quantidade de nós negros. Para todos esses caminhos, você conta os nós negros que tem que ser exatamente a mesma quantidade em todos eles, tá? Isso para cada nó que você pega, né? Para cada nó que você pega, você tem vários caminhos que vai que vai para uma folha, vai para outra, vai para outra. Então, todos esses caminhos que você está pegando tem que ter a mesma quantidade de nós negros, tá? A terceira propriedade é que se V é rubro e não é a raiz, então se ele não é raiz, ele tem um pai, tá? Então, se ele não é raiz, ele vai ter um pai. Então, isso quer dizer que o pai dele vai ser negro. Tá? Em outras palavras aqui, você pode pensar que você não tem pai e filho com a cor rubro, tá? Então, você não pode ter um filho que tem a cor rubro e o pai dele também vai ter a cor rubro também, ou seja, você não tem um rubro em pai e filho, tá? Então, essas propriedades aqui, né, elas são as propriedades originais da árvore rubro-negra, tá? Então, a gente coloca essa quarta aqui, que não é original não, tá? Ou seja, você está dizendo que se V for a raiz, então ela vai ser negra. Essa propriedade aqui é apenas para ajudar no nosso algoritmo, tá? Ou seja, deixar sempre a raiz negra para facilitar o nosso algoritmo, tá? Mas originalmente essa não é uma propriedade de árvore rubro-negra não, tá? Então você pode pegar outro livro aí que não seja o Corme, tá? A gente está acompanhando agora para o Corme, a gente trocou para ele, tá? Na verdade, eu peguei um pouco aqui de cada, né? A árvore graduada foi do nó foi do livro do Jaime, né? E a árvore rubro-negra foi do livro do Corme, tá? Pois então vamos lá fazer aqui, né? Então lembra que não é obrigatório você ter raiz negra lá na sua árvore rubro-negra não, tá? Ela não vai deixar de ser rubro-negra não. O que importa são essas três propriedades aqui, tá? Então vamos pegar aqueles dois exemplos que a gente viu e ver se de fato são árvores rubro-negras esses dois exemplos, tá? Então eu tirei aqui os postos que tinha aqui, né? E vou colocar as cores aqui para saber se eu consigo fazer essa coloração, né? Então já toma que essa aqui é uma árvore binária de busca, a gente só vai colocar as cores agora. Então todo nó externo vai ser negro, então você tem que todos esses caras aqui são negros, ó. Então não tem muito o que fazer. Depois, né? Eu não posso colocar rubro, né? E eu tenho que tomar o cuidado de contar a quantidade de nós negros que tem em cada caminho, tá?
Por exemplo, ó, se eu pegar aqui a raiz, aí eu pego esse caminho aqui, ó. Então, eu já tenho que contar um nó negro aqui, tá? Então, se eu pegar outro caminho que vai da raiz e vem até esse cara aqui, que é outra folha, ó. Então, eu já estou contando esse nó negro aqui, tá? Então, aqui eu já tenho um negro aqui, e tem a mesma, tem que ter a mesma quantidade aqui também, entendeu? Ó. Então, aqui dentro desses dois caminhos, por exemplo, eu já estou contando um nó negro aqui, porque foi a única coisa que eu colori até agora, tá? Agora, vamos supor o seguinte, que eu vou colorir esse cara aqui com rubro. Ó. Será que eu posso colorir esse cara aqui com rubro? E nesse caminho aqui, ó, vamos supor que eu vá colocar aqui na minha raiz cor negra, né? Que eu botei lá para raiz ter cor negra, para facilitar o nosso algoritmo, mas vamos botar aqui cor negra aqui. Também porque se eu colocar rubro aqui, eu não posso colocar a minha raiz sendo rubro também, porque senão eu ia ter rubro, né? Ou seja, eu ia ter pai e filho sendo rubro, eu não posso ter isso, né? Ok? Então, ó, nesse caminho aqui, eu tô contando dois nós negros, ok? E obrigatoriamente para seguir aquela segunda propriedade, nesse caminho aqui também, que vai dar raiz até essa outra folha, eu tenho que contar dois nós negros também. Então, eu já tenho um nó negro aqui e já tenho um nó negro aqui. Então, a única opção é esses três aqui, ó. Esse aqui ser rubro, rubro, rubro. Então, como eu não posso ter mais nenhum nó negro, os outros têm que ser rubro. Só que eu não posso isso aqui. Por quê? Porque aqui, ó, pai e filho são rubros. Aqui, pai e filho também são rubros. Ou seja, eu tô interferindo lá naquela terceira propriedade. Tá? Eu não posso ter isso, não. Tá? Então, de fato, eu não posso colocar esse cara aqui, ó, como rubro, não. Porque partiu dessa ideia de que esse cara aqui é rubro para concluir desses três aqui sendo rubro, tá? Então, de fato, eu não posso colocar esse cara rubro, não. Então, ele tem que ser negro, tá? Mas vamos continuar lá a nossa análise, tá? Então, esse cara aqui é negro. Então, se ele é negro, eu vou pegar esse caminho aqui, ó. Tá? Eu vou colocar esse sendo negro também, tá? Então, aqui eu tenho três negros aqui, tá? Então, ok. Então agora eu tenho três negros. Eu tenho que achar três negros em todos os outros caminhos também. Então, pegando aqui, ó, esse caminho aqui. Aqui eu já tenho um nó negro, aqui eu já tenho outro nó negro. Ou seja, eu tenho dois. Eu tenho que colocar obrigatoriamente mais um nó negro, tá? Então, eu não posso colocar um nó negro aqui, ó, nesse cara, porque senão esses dois aqui eles vão ser rubro e não vai dar certo, tá? E da mesma forma que eu não posso colocar um nó negro aqui, porque senão esses dois aqui eles vão ter que ser rubro, aí você vai ter pai e filho sendo rubro e não pode. Mas eu posso colocar um nó negro aqui, ó, porque aí fica rubro aqui e fica tudo ok. Tudo bem? Então de fato, para esses dois caminhos aqui, ó, você tem como colocar esse cara aqui sendo nó negro, tá? Então, eu vou colocar ele aqui sendo nó negro logo. A gente já concluiu isso, né? Ele não pode ser rubro, então, obrigatoriamente, ele tem que ser negro. Agora, a gente tem que achar as outras cores, né? Então, esse cara aqui a gente concluiu também que tem que ser obrigatoriamente negro para contar três negros aqui nesse caminho aqui, né? Ó. Tá? Então, a gente vai ter que ver os outros, né? Então, aqui, de fato, tem que ser rubro aqui e tem que ser rubro aqui, não tem jeito, tá? Porque é para dar certo a contagem aqui desse caminho. Ok? Se você for pensar de modo análogo, né? Ó, esse caminho aqui, ó, ele tem que contar também três negros. Ele tem que contar três negros. Então, aqui você já contou os três, ó. Tem esse e esse aqui. Então, os outros têm que ser rubros, né? Os outros nós. Então, esse cara aqui tem que ser rubro e não tem nenhum problema dele ser rubro, não. Ok? Então, aqui a gente percebe que já está tudo ok, né? Ó. Esse caminho aqui, ó,
ele já tá, você vai ter 3 negros, esse aqui também, ó, vai ter 3 negros, que é para essa outra folha aqui. E esses dois aqui, ó, esse caminho aqui também tá ok. E esse outro caminho aqui, ó, tá tudo ok, então, aqui dessa árvore, tá? Até aqui. Então, agora a gente vai pegar esse caminho aqui, ó. Então, pronto, você pegou esse caminho aí, você tem que contar 3 negros, né? Você já tem um aqui e outro aqui, então tá faltando um. Então, você tem que colocar negro aqui, nesse nó aqui. Tá? E você vê que vai dar super bem aqui, ó. Então, aqui é negro, então aqui você contou 3 negros. E nesse último caminho aqui, ó, você contou também 3 negros. Bem, os outros também você pode perceber que vai dar a mesma contagem, tá? Porque, tipo, como é uma rubro-negra, tem que ser válido para qualquer outro nó. Por exemplo, se você pegar esse aqui, daqui até essa folha aqui, você vai contar 2 negros, né? E é a mesma contagem, ó, para cá, para essa outra raiz aqui. Aliás, para esse outro nó externo aqui. Ou seja, tem 2 nós negros também. Aqui também, ó. Você tem 2 nós negros, né? Sempre tem que ser a mesma quantidade. Você vem para cá e para cá. Tem 2 nós negros também. Então, mesmo vai ser espelhado aqui para esse outro lado aqui, né? Para esses 2 outros caminhos aqui. Então, de fato, essa árvore aqui ela vai ser uma árvore rubro-negra. Ok? Então, vamos ver aqui o nosso outro exemplo agora. Foi o que deu problema lá na nossa árvore graduada. Tá? Então, eu vou te dar 10 segundos de novo para você pensar rápido aqui como é que você coloca. Então, lembra que lá nos nós externos você vai ter cor negra, tá? E você pensa como é que vai ser aí, tá? Então, um dado que você pensou aí, rapidão, né? Essa aqui é uma árvore menorzinha, então vamos lá. E aqui é a mesma ideia aqui, né? Então, vamos colocar negro aqui nos nós externos. Okay? E os outros nós, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer, tá? Então, seguindo a mesma ideia lá da nossa árvore passada, né? Eu vou colocar logo o negro aqui na raiz, tá? E vou fazer o seguinte, o caminho da raiz para esse nó externo aqui, você tem 2 nós negros, ok? Aí você pega esse caminho aqui, ó. Vai da raiz até nó externo aqui. Então, ele já tem 2 nós negros. Então, os outros têm que ser rubros, né? Então, os outros 2 nós têm que ser rubros. E aqui você tem o problema, né? Porque você não pode ter rubro-rubro, né? Você não pode ter pai e filho com a cor rubra, tá? Então aqui a gente já percebe que essa árvore ela não pode ser rubro-negra, tá? Aqui não tem como você adicionar mais outro nó negro aqui desse lado, né? Ou seja, você tem exatamente esses 2 nós negros aí, mesmo que você coloque rubro aqui, aí é que não pode mesmo, né? Porque aí fica 3 nós rubros aqui, um depois do outro, vai dar problema, tá? Então, como você tem que ter obrigatoriamente também as suas folhas, né? Os seus nós externos, né? Sendo negro, né? Então não tem para onde correr, né? Mesmo a sua raiz sendo rubro-negro, vai dar problema com esses 2 caras aqui, tá? Então, basicamente é isso aqui, tá? Ela não pode, mesmo você pensar que, isso aqui for rubro e aqui for negro, né? Será que não vai dar certo, professor? Você pode pensar o seguinte. Pode pensar dessa forma também, tá? Aí qual é o problema que vai dar, né? E assim, aparentemente dá certo, né? Então deixa eu tirar aqui. Vou colocar rubro aqui, professor. Colocar negro aqui. Aí, você já sabe, né, que aqui tem um nó.
Só que aqui você vai ter dois nós, né? Dois nós negros, né? Que é esse cara e esse daqui. Ah, mas para bater um nó, então você tira esse daqui e coloca para ser rubro. Aí não pode porque aqui dá rubro-rubro. Tá? Então, de fato, essa árvore aqui ela não é rubro-negra. Aí o que dá a entender para você, professor, será então que toda árvore que é rubro-negra, ela também vai ser graduada? E também toda árvore que é graduada vai ser rubro-negra? Então, a resposta é sim, tá? Mas a gente tem que mostrar como é que a gente faz isso, tá? Então, você tem que mostrar como é que seria converter, né? Ou seja, você pega uma árvore que é graduada, que tem todos os postos, aí você tem que converter esses postos em cores. Depois, para você mostrar o inverso, você tem que pegar uma árvore rubro-negra que tem as cores, seguindo todas aquelas propriedades, e você vai ter também a volta, né? E também, ó, comparando com a árvore AVL também, né, a gente percebe que essa árvore aqui, ó, ela é rubro-negra, ela é graduada, mas ela não é uma árvore AVL, tá? Porque se você pegar a altura aqui da subárvore direita, vai ser 2, e a altura da subárvore esquerda vai ser 4, né? Então fica 2 menos 4 dá menos 2. Então, você já sabe, né, aqui que que uma árvore, nem toda árvore rubro-negra, ela vai ser AVL, tá? Então aqui você já sabe disso, tá? Então é uma comparação que a gente tem, né? Então uma árvore rubro-negra ela é equivalente a uma árvore graduada, mas essas duas não são equivalentes a uma árvore AVL não, tá? Então aqui seria um exemplo de árvore não AVL. Ok? Então vamos lá ver, né? Como é que a gente faz essa conversão, né? Vamos ver como é que a gente converte aqui. Como é que a gente tem ideia para a gente mostrar que uma certa árvore que tem uma certa propriedade é equivalente a outra que tem outra propriedade, tá? Então vamos ver agora a equivalência entre árvore graduada e... então, aqui para a gente ter ideias aqui, a gente pode ter ideias simples, né? Então, primeiro vamos pegar a da árvore graduada para a árvore rubro-negra, tá? Então, a gente vai de cima para baixo, tá? Então, se você for percorrendo uma árvore, como é que você segue de cima para baixo? Você vai utilizar qual percurso, né? O em ordem, pré-ordem, então o pós-ordem, tá? Eu deixo aqui para você pensar como é que você vai fazer isso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, pega de cima para baixo. Então, eu tenho que pegar primeiro a raiz, né? Então, se você está lá na sua raiz, tu vê a sua raiz. Então, lembra que tu tem uma árvore graduada. Tu vai colorir ela, né? De rubro e negro. E, no final das contas, você vai ter todas aquelas propriedades de árvore rubro-negra. Ou seja, você não vai ter nós que são rubros para pai e filho, tá? Todos os nós que são externos vão ser negros, tá? E se você for contar a quantidade de nós negros em cada caminho, partindo de um certo cara até uma folha qualquer, né? Um nó externo qualquer, sempre vai ter a mesma quantidade, tá? Então, dado que você tem uma árvore que tem todas as propriedades de uma árvore graduada, ou seja, você tem só os postos aqui. Então você vai partir deles e você vai fazer exatamente o que você quer, ok? Então, basicamente aqui a ligação, né, para você ter essa ideia, para você converter, é você lembrar quando pai e filho têm o mesmo posto ou então tem posto diferente. Tá? Então, a gente lembra lá na nossa árvore rubro-negra, né? Que tem que ter aquela diferença, né? Assim, você pode ter negro quando você tem pai e filho, mas você não pode ter rubro, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai utilizar, né? A gente vai fazer essa ligação, né? De mesmo posto, então diferente posto, né? Para dar as cores, tá? Mas aqui a raiz, no caso, é fácil, né? Porque basta a gente colocar a cor sendo negra, tá?
Então aqui, basicamente, eu falei para vocês que realmente esse aqui não é necessário, né? Mas isso ajuda, tá? Então, você tá de cima para baixo, vai pegar a tua raiz primeiro e simplesmente você vai colocar a cor negra, tá? Se não, ou seja, se o V ele não é a tua raiz, né? Você não tem que ele é a sua raiz, então ele vai ter um pai, né? Então você pega o pai do V e você vai ver o posto dele, né? Se o posto for igual ao do pai, então você coloca o posto dele para ser rubro, tá? Em caso contrário, você vai colocar a cor negra, tá? Então tu vai olhar para o pai e se tiver o mesmo posto, você vai colocar rubro. Em caso contrário, você coloca negro. Tá? Então vamos ver como é que fica isso aqui na nossa árvore, tá? Então peguei aqui a árvore que a gente já tinha colocado todos os postos e já tinha visto que ela é uma árvore graduada, tá? Então, seguindo aqui a ideia de cima para baixo, então, primeiro a gente vai ver aqui a raiz, vai colocar a cor dela sendo negra, tá? Agora eu vou olhar para esse filho aqui, que é o filho da esquerda, tá? Então, esse filho aqui da esquerda, ele tem pai, né? Então, eu vou olhar para o pai. Aí, olha, tem o mesmo posto? Sim, tem o mesmo posto. Então, isso quer dizer que eu vou colocar a cor dele sendo negro. Não, rubro, tá? Desculpa, só quando é diferente é que eu vou colocar negro, tá? Então, seguindo aqui a mesma ideia, ó, você pega esse cara aqui, né? Aí você vai ver o posto do pai dele, ó. É diferente. Então, se você pegou o posto diferente, então isso quer dizer que você vai pegar a cor negra, tá? Então, aqui, ó. Aí, por que faz sentido você pegar negro quando tem posto diferente? Porque aqui você já garante, ó, de todas de todas as folhas, entendeu? Porque você sabe, né, que o pai, né, de um nó externo, ele tem posto 1. E o nó externo, ele tem posto 0, ou seja, você sabe que é diferente. Tá? Então, como você sabe que é diferente e você quer que cada nó externo tenha cor negra, tá? Então você pode bolar essa regrinha, né? Então, você vai colocar a cor negra quando for diferente. Então aqui a gente vê que todos os postos aqui, ó, de nós externos, né, vão ser diferente dos seus pais, né? Porque o nó externo, por definição, ele tem 0 e o pai de nó externo ele tem 1, tá? Então aqui todos esses caras eu sei que vão dar negro para eles, tá? Tudo bem? Então esse cara aqui vai ser nó negro também, né? Porque é folha. Esse cara aqui, ó, ele tem eu tô vendo agora esse aqui, tá? Então, o pai dele tem posto 2 e ele tem posto 1, então vai ter a cor negro, né? Ok? Aqui, ó, esse cara aqui, ele tem posto igual ao pai dele, então eu vou colocar a cor rubro aqui para ele. Esse cara aqui também, né? Você tem que o mesmo posto, né? Então você coloca a cor rubro aqui. Esses outros aqui, como é negro, né? Eles são negros. Você tem que são folhas, então eles sempre vão ser negros porque você vai ter a diferença de posto entre pai e filho quando o filho é um nó externo, tá? Esse aqui agora, ele tem posto 1, o pai dele tem posto 2. Então isso quer dizer que eu vou colocar quando é posto diferente, então eu vou colocar negro, né? E aqui vai ter posto diferente, aqui também vai ter posto diferente, então eu vou colocar negro, negro. Então, se você for perceber, é aquela mesma coloração que a gente tinha dado anteriormente, tá? Então, ela segue todas as propriedades aqui da rubro-negra aqui para esse exemplo aqui. Ok? Então, algumas observações interessantes aqui, ó, na nossa conversão. Deixa eu voltar para o nosso algoritmo. Você vê aqui, ó, eu já estou matando de cara aqui, né?
a raiz ela vai ter cor negra, então vai ter aquela propriedade lá de raiz ter cor negra, né? Então, toda vez que o posto for diferente, né, eu vou dar cor negra também. Então, como eu sei que o posto de cada nó externo é diferente do pai dele, que tem posto 1, né? Então, eu sempre vou dar cor negra para todos os nós externos. Okay? Então, como eu vou fazer isso? Eu tenho a absoluta certeza de que todo nó externo vai ter cor negra. Tá? Então, vai obedecer aquela outra propriedade lá das árvores rubro-negras também. Aí, a quantidade de nós negros em cada caminho partindo de um certo nó para qualquer outra para qualquer outro nó que é externo, tá? Essa quantidade dá para a gente mostrar utilizando uma indução, tá? A gente já viu indução em árvores, tá? Algumas vezes, tá? Então vou deixar isso aqui como exercício para você. Tudo bem? Então vamos agora para nossa outra conversão, né? Que é o contrário, né? Ou seja, você vai pegar uma árvore rubro-negra e vai mostrar que ela é uma árvore graduada. Como é que você faz isso? Você pega as cores lá da sua árvore rubro-negra, vai transformar, né, em postos lá que satisfazem lá todas aquelas propriedades de árvore graduada, tá? Então, como é que você vai fazer isso daqui, tá? Então aqui a gente tem certeza que, por exemplo, né, na nossa árvore rubro-negra, a gente tem a certeza de que a nossa raiz ela é negra, né, e que todos os nós externos também são negros, tá? Mas o fato da raiz ser negra, né, não é uma propriedade, vamos dizer assim, forte, né? Não é uma propriedade original. O original mesmo são nas folhas, tá? Então, por isso que aqui a gente vai de baixo para cima, tá? Então, de baixo para cima você vai fazendo essas verificações aqui, tá? Então, se é de baixo para cima, então eu vou verificar primeiro se o nó ele é externo, tá? Então, se o nó for externo, eu vou dar posto 0. Também porque a graduada não faz muito sentido você ir lá da raiz, porque pode ser um posto muito grande, né? E você não sabe qual é esse valor grandão, né? O valor mais intuitivo que você sabe são os dos nós externos, entendeu? Aí, por conta disso, a gente vai começar de baixo e depois vai para cima, tá? Então, aqui você coloca posto 0 logo, você já ganha uma propriedade que você tem lá na sua árvore graduada. Depois você vai lá para o sinão, né? Então, sinão, aí você pega um filho, pode ser o filho da esquerda ou então pode ser o filho da direita. Qualquer um vai dar certo, mas você só precisa de um filho só, tá? Aí você vai ver, né? Se a cor do filho for negra, né? Você vai colocar o posto, né, do filho mais 1, tá? Então lembra que você tá de baixo para cima, então você já viu todos os dois filhos que você tem. Você já deu o posto para cada um dos filhos do cara, tá? Então aí você pega, se o filho ele tiver posto, aliás, se ele tiver cor negra, você dá o posto para ele, né? O do filho dele mais 1, né? Se não, se for rubro, você simplesmente dá o exato mesmo posto lá do filho. Tá? Então vamos ver como é que funciona aqui esse algoritmo de conversão. Tá? Então vamos aqui para outra árvore que eu só tinha colocado as cores, né? Ou seja, eu sei que ela é uma árvore rubro-negra, ela está colorida. Então, partindo dessa coloração é que eu vou chegar lá nos postos lá. Então, vamos lá. Primeiro, cada nó externo, né? Eu sei que vai ter posto 0, né? Então, aqui eu sei que meu algoritmo ele vai colocar posto 0 em cada um desses nós, tá? E depois, né?
eu vou para os outros nós que são os internos, tá? Então, esse cara aqui, eu vou pegar um dos filhos dele, aqui tanto faz pegar esse ou esse, tá? Mas o fato é que são negros, né? Então, quando são negros, eu vou colocar o posto do filho que é negro mais 1, tá? Aqui no caso tanto faz. Então aqui eu vou ter 1, tá? Então só aqui a gente percebe, né, que vai ser válida aquela propriedade de que o pai ele tem o número 1 aqui no posto, né? Porque aqui eu simplesmente estou pegando o posto do filho, que eu sei que vai ser negro aqui, que é um nó externo, né? Como eu sei que ele vai ser negro, eu vou dar o posto dele mais 1, né? Ou seja, fica 0 mais 1, que é 1. Então aqui em todos os outros, ó, eu vou ter a mesma coisa, né? Porque eu vou ter um filho que é negro que tem o posto é 0, né? E como eu sei que ele é negro, eu vou simplesmente somar, ok? Então, agora eu tenho que fazer esse cara aqui primeiro, né? Que lembra que eu não posso fazer esse aqui agora, então eu tenho que fazer exatamente esse cara aqui. Então, esse cara aqui, né? Ele tem 2 filhos, né? Que são rubros. Você pode pegar qualquer um deles que vai dar certo. Então, eu vou pegar esse aqui. Então, ele tem um filho rubro, então eu vou colocar o posto desse cara mais 1. Então, vai ficar 2 aqui. Aliás, eu vou repetir, desculpa. Quando é rubro, eu simplesmente repito e coloco 1, tá? Quando é negro é que eu somo 1, tá? Então, esses caras aqui, né? Eles são filhos desse cara aqui. Então, eu vou pegar um deles, no caso esse daqui, ele tem cor negra, né? E quando tem cor negra, eu pego o posto dele mais 1, seja 1 mais 1 dá 2, né? Então, esse cara aqui ele vai ter posto 2. Pronto, agora eu fiz o desse cara e o desse aqui. Então agora finalmente eu posso ver o da minha raiz. Ok? Então, para ver aqui o da minha raiz, eu posso pegar tanto esse cara aqui quanto esse aqui que vai dar certo. Ó. Por exemplo, eu vou pegar esse cara aqui. Esse cara ele tem a cor rubro, tá? Então, rubro, eu dou o mesmo posto lá pro pai dele, tá? Então, ele vai ficar com posto 2. Mas se eu tivesse pegado esse daqui, ó, perceba que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Porque ele tem a cor negra. Então, como ele tem a cor negra, eu vou dar o posto dele mais 1. Ou seja, fica 1 mais 1 que dá 2, que é exatamente o cara que está aqui. Tudo bem? Então, tanto faz você pegar esse ou esse daqui que vai dar certo da mesma forma, tá? Então, basicamente a gente fez aqui a nossa conversão, tá? Então, para você mostrar que ela funciona, né? Você não basta só mostrar esse algoritmo, enfim, mas você tem que mostrar que de fato ela consegue esses postos, né? Com todas as propriedades lá da árvore graduada, né? Então, por exemplo, né? Como você sabe, né? Aqui de cara, logo você já está colocando o posto de nó externo igual a 0. Então aqui você já tem a propriedade que todo nó externo vai ter posto igual a 0, tá? Então, como você sabe também que cada nó externo ele tem que ter obrigatoriamente a cor negra, né? Aqui, ó, na linha 5 e 7, quando você pega o filho com a cor negra, você está dando para o pai a cor dele mais 1. Ou seja, aqui em cima, como você deu posto 0, então o pai desse cara aqui, né, vai ter a cor 1. Por quê? Porque eu sei que ele é nó externo, dei posto 0 para ele. E para o pai dele, eu vou dar a cor dele mais 1, tá? Que é exatamente o que está acontecendo aqui embaixo. Tá? Então lá você já tem aquela propriedade de que todo pai de nó externo vai ter posto 1. Ok? E os outros você consegue pensar também aqui direito, tá? Por que vai funcionar. Inclusive vai ser até mais simples até do que o da conversão passada, né? Então, eu acredito que você consiga fazer essa demonstração, tá? Então, a gente já viu várias demonstrações em grafos, né? E são em árvore, tá?
eu acredito que você consiga fazer também essa demonstração aqui de que esse algoritmo aqui ele funciona, tá? Então vamos continuar a nossa aula, tá? Então agora a gente sabe, né, que uma árvore rubro-negra ela é graduada e que uma árvore graduada também ela é rubro-negra. Então elas são definições equivalentes, tá? Então, não faz sentido a gente ficar trabalhando com todas as duas, então a gente vai pegar uma só, porque a gente sabe que qualquer propriedade que a gente possa tirar dela vai ser válida também para outra. Então, aqui a gente vai continuar com a nossa árvore rubro-negra, mas o que a gente for mostrar aqui para a nossa árvore rubro-negra, a gente vai mostrar que também vai ser equivalente, né? A gente tem que lembrar que também vai ser equivalente para a nossa árvore graduada, tá? Então a gente vai mostrar que a árvore rubro-negra ela é balanceada, tá? Então a gente vai ganhar que uma árvore graduada também vai ser uma árvore balanceada, tá? Então lembra que a gente mostrou em aulas anteriores que uma AVL ela é uma árvore balanceada e aqui a gente vai mostrar também que a árvore rubro-negra também é balanceada, tá? Ok? Então vamos ver aqui. Então aqui a gente percebe também que nem todas as árvores que são balanceadas elas são equivalentes, né? Porque a gente viu que não é uma árvore que é rubro-negra, mas que não é AVL, tá? Mas eu sei que a AVL também ela é balanceada, mas a gente vai mostrar agora que a rubro-negra também é balanceada, tá? E que elas não são equivalentes, é claro. A gente já viu isso, né? Então, primeiro vamos definir aqui, né, o que é a altura negra de um nó numa rubro-negra, né? Então, o BHX, né, é o número de nós negros, né, sem contar o X. Então, lembra que o X é um certo cara que você tem lá, né? Então, é o número de nós negros sem você contar esse X, né? De X até um nó externo, tá? Então você tem um caminho que vai desse X até um nó externo, aí você conta a quantidade de nós negros que você tem, só que você não conta ele, não conta a raiz ou então sub-raiz, tá? Porque o X aqui, como é um nó lá da rubro-negra, ele pode ser a sua raiz, tá? Então, o que é a altura negra de uma árvore rubro-negra? É quando você pega o BHR e o R, ele é a raiz da sua árvore, tá? Então você pega essas duas definições aqui, com elas a gente vai mostrar que você vai ter uma balanceada, tá? Então, além dessas duas definições aqui, a gente vai pegar uma observação que ela vamos dizer que ela é um pouco menor do que nosso teorema, né, de uma rubro-negra ela ser balanceada, tá? Que é essa observação aqui. Então, qualquer árvore rubro-negra, né, com raiz x contém no mínimo 2 elevado a bhx menos 1 nós internos. Tá? Então, você pega todos os nós internos que você tem em uma árvore rubro-negra. Tá? Então, vamos para a nossa demonstração. Tá? Então, vai mostrar por indução, tá? Então a gente vai ação. Então se eu estou fazendo por indução, falar indução no que, né? Exatamente no BH, ok? Então você coloca por indução, então no BH de x, ou seja, na quantidade de nós negros que você tem quando você conta, né, esse caminho, né, que vai da tua raiz até um nó folha. Você pega essa quantidade de nós negros que você tem aí. Tá? Então, vamos pegar a nossa base. A nossa base é exatamente quando a gente tem a nossa árvore assim, ou seja, vazia. Aqui não tem nenhum nó externo. Então, lembra que a gente está pegando a quantidade mínima de nós externos que a gente tem. Tudo bem? Então, aqui nesse caso,
né, você não tem nenhum nó externo aqui, tá? Ou seja, aqui o seu caso base é quando o seu BH de x é igual a zero, tá? Porque aqui você não tem exatamente nenhum nó externo. Mas isso aqui, você tem o quê, né? Que a quantidade de nós internos. Lembra que os nós internos, eles são todos os nós que não são folhas, né? Aqui para falar a verdade, para a gente não tem nada, né? Isso aqui para a gente em uma árvore rubro-negra, eu acredito que eu tenha esquecido de falar, mas esses nós externos, eles são equivalentes aos nossos nós nulos, tá? Então, por isso que a gente está fazendo um estudo aqui para os nós que realmente vale a pena para a gente, que são os nós internos. Então, os nós internos que você tem aqui, né? Você não tem nenhum nó interno, tá? Então, aqui dá igual a zero, né? Okay? E você sabe que zero é 2 elevado a zero menos 1. 2 elevado a zero é 1, aí fica 1 menos 1, dá zero, tá? Só que quem é zero, né? É esse cara aqui, ó. Então, você tem 2 elevado a BH de x, né? O zero aqui eu coloquei o BH de x, menos 1. Okay? Então, isso aqui que eu quero mostrar, né? Que essa quantidade de nós internos aqui no mínimo, né? Essa quantidade aqui que eu coloquei. Ou seja, aqui eu percebi que era igual, então continua sendo válido, ok? É o mínimo possível, aqui é o extremo mínimo possível, que não tem praticamente nada, né? Bem, então eu vou só colocar isso aqui um pouco para cima. Agora a gente vai para a nossa hipótese de indução. Então a gente vai supor que seja verdade, né? Para um certo K, né? Então suponha, vou colocar só sup, né? Suponha que seja verdade para um certo K. Vou botar aqui K para um certo BH. Eu estou botando K porque normalmente a gente vê indução com certo K. Então, K de X. Então, você entenda aqui também que esse X aqui é uma árvore que tenha essa altura negra aqui, tá? Então, uma árvore que tem essa altura negra. E os nós internos, né? Vou colocar aqui a quantidade de nós internos. Eu vou colocar até aqui em cima. Então, é quantidade de nós internos. Então, vou colocar aqui também quantidade de nós internos. Pelo menos, ou seja, é maior ou igual de que 2 elevado a BH de x menos 1. Okay? Então, você tem aqui a sua hipótese de indução. Tá? Então, com a minha hipótese de indução, é que eu vou usar no meu passo. Tá? Então, eu vou pegar uma árvore que tenha o h de x, né? Então, o h lá da raiz dela sendo esse k mais 1. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, seja a rubro-negra. Vou colocar aqui uma rubro-negra. Vou colocar assim uma árvore, né? Eu vou colocar T aqui, né? Ou seja, T, uma árvore rubro-negra, né? Vou colocar um RN com colocar aqui raiz. Colocar uma raiz x' aqui, por exemplo. Tá ok. O BH x' é igual a K mais 1. Tá, então lembra que aqui eu estou pegando K aqui em cima e aqui eu estou pegando K mais 1. Tá? Então aqui funciona para todo K, que você pode substituir também até por K aqui, tanto faz, né?
Então, o que a gente tem que mostrar é que a quantidade de nós internos dessa árvore T, né? Essa árvore T aqui, é 2 elevado a k mais 1 menos 1. Então, a gente tem que mostrar isso aqui. Então vamos lá. Então, a gente tem que fazer a análise, né? Então, em cima aqui dessa árvore. Então, vamos pegar aqui T, tá? Eu vou colocar aqui até de outra cor aqui. Na dúvida, né? Quando você estiver tentando mostrar alguma coisa, né? Se você puder desenhar, desenhe, tá? Então, a gente vai desenhar aqui uma árvore rubro-negra, que é a T, e que ela tem esse BH aqui de K mais 1, tá? Então, ela tem duas subárvores. Vou dizer que esses dois caras aqui, ó. Aqui eu vou ter as duas raízes, né? Bem, dessas subárvores, que é a raiz total, que é o x', né? Ok, então aqui a gente tem que analisar aqui, né? A gente tem que analisar o que é as cores, né? Em cima desse BH, né? Então, o que é o BH, né? BH, ele é a quantidade de nós negros lá. No caso aqui, eu estou pegando o de x', né? Eu conto todas as cores, né? Eu vou pegar aqui ele até uma folha, né? Então eu pego todos os nós negros que tem aqui nesse caminho que não é ele, tá? Então eu vou contar ele. Esse cara, ele vai ser o meu K mais 1. Bem? Esse cara vai ser ele vai ter um total de K mais 1. Aí o que é que eu tenho que analisar? Eu vou ter que analisar essas possibilidades aqui dos filhos dele, né? Por quê? Porque a cor dos filhos dele pode contar se for negro, né? Ó, se for negro, negro. Ou então pode não contar se for rubro, então rubro, né? Então eu posso ter outras possibilidades também, né? Como negro e rubro, entendeu? Então, rubro e negro, né? Então vamos pensar aqui nessas possibilidades, tá? Então, por exemplo, se eu tenho que cor rubro aqui, então se é cor rubro, obrigatoriamente eu tenho que a raiz aqui vai ser negro, né? Mas isso não vai influenciar muita coisa. Mas os filhos desse cara aqui tem que ser negros, né? Ó, negro, negro, negro e negro, né? Ele, professor, então... mas agora como é que eu tô aqui? Eu tenho que achar, né? Eu tô no K mais 1 aqui em cima, né? Então, eu tô no K mais 1 no meu x'. Como é que eu vou achar o K aqui para eu poder aplicar a minha hipótese de indução, né? Então vamos lá, vamos aqui pensar um pouquinho. Ó. Então eu vou pegar um cara aqui que ele é rubro aqui. Pronto, peguei um cara aqui que ele é rubro. Então a quantidade de nós negros que tem no caminho, né, desse cara aqui que é rubro, né, até uma folha, vai ser igual a K mais 1. Ok? Vai ser igual a K mais 1. Se eu contar a altura negra desse cara aqui, que é rubro, né? Desse cara aqui, que é rubro, eu vou pegar somente daqui para baixo, né? Ó. Então, daqui para baixo, eu vou ter que contar, né? Um cara que eu não vou contar com esse cara aqui, mas esse cara ele tem a cor rubro, né? E eu quero focar na cor negra. Então, ó, esse cara que está aqui em rosa, né? Essa quantidade de nós negros que está aqui em rosa é exatamente a mesma quantidade de nós negros que tem partindo desse x aqui. Então lembra que eu não conto o x, né? Eu vou contar, na verdade, todos esses caras que estão aqui para baixo. Né? Então vai ser a mesma quantidade que é o K mais 1, entendeu? Ou seja, esse cara aqui eu vou ter a mesma quantidade de K mais 1, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó.
Vou colocar aqui de outra cor aqui, por exemplo, esse aqui. Esse cara aqui ele tem a altura negra de K mais 1. Esse cara aqui, quando ele tem cor rubro, né? Ele vai ter também a mesma altura negra de K mais 1, tá? Porque eu não conto dele, mas como ele é rubro, eu não estou contando nenhum. Então, a quantidade que eu tenho de nós negros aqui embaixo vai ser a mesma quantidade de nós negros que eu tenho partindo aqui de X até lá para baixo. Tudo bem? Professor, eu não cheguei no K mais 1, eu não vou conseguir aplicar a minha hipótese de indução. Mas você consegue aplicar a sua hipótese de indução nos dois filhos dele, porque como ele tem cor rubro aqui, então você vai ter que cada um dos filhos deles vai ser negro, tá? Então, quando você pegar a altura negra desse cara aqui e desse cara aqui, você vai ter exatamente o K, porque você não vai contar ele, porque ele é negro. Então, esse aqui também você não vai contar ele, porque ele é negro, ou seja, você vai contar K de um lado e K do outro. Tudo bem? Então, aqui você pode aplicar a sua hipótese de indução, e você vai ter a quantidade, né, de nós internos aqui, pelo menos, né, 2 elevado a K menos 1. Tá? E nesse aqui também você vai concluir a mesma situação, né, de 2 elevado a K menos 1. Né? Então, aqui, no final das contas, você está multiplicando por 2. Né? Então, você tem essas duas possibilidades aqui. Tá? Agora a gente vai fazer a análise quando, né, você tem um nó negro. Né? Então, quando você tem um nó negro aqui desse lado, você vai ter como, né? Então, aqui, né, ó, o caminho que você pega, você desconsidera o x, você só vai contar daqui para baixo. Então, você sabe que essa quantidade é K mais 1, ok? Então, para você contar a altura negra partindo desse filho aqui que é negro, você pega só daqui para baixo, ou seja, você desconsiderou esse cara que ele é nó negro que tinha aqui anteriormente nesse caminho aqui, partindo daqui, né? Dessa altura negra que você parte daqui, ó. Então aqui claramente você está tirando um nó negro, né? Desse caminho aqui que vai até aqui embaixo, que é exatamente esse cara aqui, tá? Então aqui, no caso, a gente já sabe que a altura negra desse cara vai ser K. Então, como a altura dele é K, então eu sei que eu posso aplicar a minha hipótese de indução aqui em cima desse cara, ou seja, eu sei que a quantidade de nós negros internos... Desculpa, eu sei que a quantidade de nós internos dessa subárvore aqui, ó, vai ser 2 elevado a K menos 1. Ok? Então, eu fiz a análise quando você tem um nó rubro, sendo filho de X, e fiz a análise quando você tem um nó negro sendo filho de X'. É X', na verdade, não é X não, tá? Mas a gente pode ter várias possibilidades, né? Como eu falei, né? Ó, você pode ter, nessa configuração que está aqui, né? Ó, você pode ter rubro negro, né? Você pode ter o contrário também, né? Negro, rubro. Você pode ter rubro, rubro. E você pode ter negro, negro, né? Eu estou falando para a possibilidade de cor desses dois caras aqui, tá? Então, você nota o seguinte, né? Quando você tem que contar a quantidade de nós negros, né? Aqui nesse caso, né? Eu vou pegar exatamente esse caso que tem aqui, né? A quantidade de nós negros dessa árvore aqui, né? Você vai contar o do nó x, mais a quantidade de nós negros que você tem aqui, pelo menos, né? Então, você quer saber pelo menos a cor que você... Ou seja, você quer saber a quantidade mínima, né? Então, é a quantidade mínima que tem aqui nessa árvore, nessa subárvore. A quantidade que você tem nessa subárvore aqui, ó, nessa outra aqui, que é pelo menos esse valor aqui, tá? E mais esse outro aqui. Ou seja, você soma esses dois nós, mais essas três quantidades que você tem aqui, pelo menos em cada uma dessas três subárvores, tá? Ou seja, você tem que contar 2, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Tem que contar 2 mais 3 vezes, ó, porque você tem essa quantidade aqui, 2 elevado a 3, 2 elevado a K menos 1,
Mas você tem aqui e aqui também. Ou seja, você tem isso repetido 3 vezes. Então, 3 vezes 2 elevado a k menos 1. Ok? Então, aqui você pode pensar que exatamente o mesmo número, né? 2 mais 3 vezes 2 elevado a k menos 1. Por quê, professor? Porque é espelhado. A única diferença é que você está com essa árvore para o lado de cá e aqui você está com essa árvore para o outro lado. Mas você vai ter o resultado por simetria, né? Então, essa aqui vai ser a quantidade de nós internos, pelo menos, nessa configuração. E aqui também, tá? Porque esses dois casos, eles são espelhados. No caso de você ter rubro, ó, então, você está contando os dois casos desse modo aqui. Tá? Então, você tem que contar a raiz, tem que contar esse nó aqui, como o outro lado é igual, né? Seria um rubro também. Você teria essa árvore também aqui espelhada assim, né? Aqui sendo o rubro. Aí você teria que contar essas duas subárvores aqui para a sua hipótese de indução, tá? Então você teria que contar também a raiz dela. Ou seja, conta esse e esse aqui. Ou seja, você tem que contar 3 caras e 4 subárvores, né? 4 subárvores de 2 elevado a k menos 1. Tá? Então, são 3 nós que você tem que contar pelo menos, são nós internos. São nós internos, mais 4 vezes 2 elevado a k menos 1. E a outra possibilidade é ser negro-negro, né? Quando tem negro-negro é mais simples, que você tem só essa possibilidade aqui de um lado e do outro também, tá? No caso, você conta um nó interno, que é a sua raiz, e os nós externos dessa subárvore aqui vai ser 2 elevado a k. Como é o mesmo para o outro lado, então você multiplica esse valor aqui por 2, tá? Então fica somente um nó interno aqui, que é a sua raiz, que você sabe que é nó interno que você tem que calcular, somado com a possibilidade de um lado, mais a do outro, que é exatamente essa de 2 elevado a k. Então, aqui a gente tem 1, que é o da raiz, mais 2 vezes 2 elevado a k menos 1, aplicando a sua hipótese. Tá? Agora, desses casos aqui, ó, você tem que prestar atenção. Ah, professor, tem vários casos aqui, agora está tudo complicado, o que é que eu faço, o que é que... Você quer a menor quantidade, você está analisando a menor quantidade de nós internos que tem. Se você for analisar todos esses casos aqui, você vai ver que a menor quantidade que deu aqui foi essa daqui, ó. Bem aqui, ó, deu 2 e 3. Aqui você multiplicou por 3 e 4. Aqui isso deu 1 sozinho e aqui você só multiplicou por 2. Então aqui a gente fazendo essa análise, a gente pode dizer que a gente vai focar nesse pedaço aqui, porque esse aqui é o menor possível e é o que a gente tem que focar na verdade, né? É na menor quantidade de nós possíveis que a gente está vendo, entendeu? Então, a quantidade de nós possível, né? Você tem que vai ser maior do que isso daqui, ou seja, vai ser pelo menos isso aqui. Isso aqui vai ser a quantidade mínima, tá? Bem, então vamos fazer isso agora, tá? Então a gente tem, né, que a quantidade de nós internos de T é menor ou igual, né? O menor possível é exatamente esse aqui, né? Ou seja, é maior ou igual, desculpa, tá? É maior ou igual do que 1 mais 2 vezes 2 elevado a k menos 1, tá? Então aqui fazendo as contas, né? Fica 1, aí eu vou pegar o 2, multiplicar por esse cara, depois eu vou multiplicar por menos 1, tá? Então, 2 vezes 2 elevado a k fica 2 elevado a k mais 1. Aí, 2 vezes menos 1 dá menos 2, tá? Então, quem é o k mais 1, né? Quem é o k mais 1? Ó, o k mais 1 é exatamente o que você quer, né? Tudo bem? É o BH
de x' aqui no caso, tá? Então aqui a gente tem 2 elevado ao BH x', aí 1 menos 2, você vai ter o menos 1, tá? Pronto, aí você mostrou o que você queria, tá? Então, a raiz lá de t, você lembra que é o x', tá? Então, lembra que a menor quantidade de nós internos que você pode ter em t é exatamente a altura negra dessa árvore, né? É 2 elevado à altura negra dessa árvore menos 1. Okay? Então, dessa forma que você consegue mostrar o lema, tá? Então, agora vamos nosso teorema, tá? E claro, o nosso teorema aqui geral é mostrar, né, que toda árvore rubro-negra ela é balanceada, né? Então lembra que eu tenho que mostrar que a altura dela, né, é O de log n, tá? Então como é que eu vou fazer isso, professor? Como é que eu vou fazer isso? E claro, né, eu vou ter que usar, né, esse lema aqui, tá? Esse lema aqui ele vai servir para me ajudar a fazer essa demonstração, tá? Então vamos lá fazer essa demonstração agora, tá? Então, tudo bem, né? Então, o que é que a gente tem, né? Mostrar que a altura ela é O de log n, tá? Então, em outras palavras, né? O que a gente tem que mostrar é que a altura dela, né? É limitada superiormente por uma constante vezes o logaritmo de n em uma certa base aqui, tá? Então, a gente vai focar nisso daqui, tá? Aí a gente consegue concluir que o h é O de n log n. O de log n, na verdade, né? Não é n log n, não. É O de log n. Tá? Então, vamos aqui começar a nossa demonstração, tá? Então, eu vou pegar uma árvore que é rubro-negra, tá? Uma árvore rubro-negra qualquer, né? Então, na verdade, eu vou pegar outras definições, tá? Então, seja T uma rubro-negra qualquer. Vou colocar aqui n nós, porque eu tenho que provar esse O de log n, tá? Então, eu vou pegar aqui o h, né, sendo a altura de t, né? Altura de t. Vou pegar r sendo a raiz, tá? É a raiz de t. Então se você tem uma árvore rubro-negra, você tem a quantidade de nós delas, tem a altura e tem a raiz. Então, o que a gente deve mostrar é que a altura dela é O de log n, tá? Então, devemos mostrar que h é O de log n. Então, lembra também, né, que se você pegar uma árvore, então qualquer subárvore de uma árvore que é rubro-negra, ela também vai ser rubro-negra, tá? Então, isso aqui vai valer para qualquer árvore e subárvore. Ok? Então, vamos pegar o que a gente sabe, né? Ok? Então, a gente sabe o que, né? Então, a gente sabe da altura negra, né? Que é o BH de R aqui no caso, tá? Então, BH de R, a gente sabe pelo lema, né? Que ele é a altura negra de T, tá? Que é a altura negra de T. Vou colocar aqui, de T. Se você for fazer a análise, né, da altura negra, né? Você tem aqui o T, por exemplo, né? Aí,
você tem um caminho que vai te levar para a altura da árvore, que é o H. E você tem H aqui, que é a sua altura da árvore, né? Tem um caminho aqui dentro, né? E você vai seguindo, aí você vai chegar até a sua raiz, que vai dar exatamente esse tamanho de H. Tudo bem? Então você tem esse tamanho H aqui. Ok? A altura negra, né? Lembra que é quem, né? Você vai pegar, né? Um caminho, né? Que vai, aqui no caso da sua raiz até uma folha. E você só vai considerar os nós que são os negros aí para você calcular a sua altura negra. Ok? E, e a gente sabe, né, que você pode ter um nó negro aqui, aí depois tem um nó rubro, depois um nó negro, depois um nó rubro, depois um nó negro, e assim você continua até chegar lá na sua. é, 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 até o seu nó externo, né? Que ele é nó negro, né? Então, como você pode ficar alternando, né, entre negro, rubro, negro, rubro, negro, rubro, você vai concluir que lá no final das contas, né? A sua altura negra, né, o seu BH de R, né, ele pode ser, né, que seja, né, metade do tamanho da sua altura, né, porque você pode ter um negro, rubro, né, ou seja, é, é, como ele pode ser metade, né, você tem que o, o BH de R vai ser H sobre 2, tá? Então a tua altura negra, né? Ela vai ser maior ou igual do que H sobre 2. Tudo bem? Porque simplesmente você pode ficar oscilando entre negro e rubro aí, vamos dizer assim, no pior caso, tá? Por quê? Porque pode ser que todo mundo seja negro, por exemplo, né? Se todo mundo for negro, então a tua altura negra vai ser igual à tua altura normal. Só que como você pode ter, né, alternância entre rubro e negro aí, você sabe que isso aqui também é possível, né? Ou seja, o teu BH de R ele vai ser maior ou igual do que o H sobre 2, tá? Então, assim, né, a gente pode concluir o que, né? Então, lembra que N, né, é a quantidade de nós que você tem, né? Então, N, você sabe que é maior ou igual do que a quantidade de nós internos, né? Quantidade de nós internos de T. E essa quantidade de nós internos de T, você sabe que é menor ou igual do que 2 elevado a BH de R menos 1. Só que esse cara aqui, né? Esse cara aqui, você sabe que é maior ou igual do que o H sobre 2. Então você tem que. Esse cara aí é menor ou igual. Eu vou só tirar o BH de R e colocar H sobre 2. Menos 1. Okay? Então, o que a gente tem aqui, né? Esse cara aqui é maior ou igual do que esse aqui. Então, a gente vai se importar só com esse cara aqui agora. 2 elevado a H sobre 2 menos 1. Tá? Então, o uso do nosso resultado do lema, ele está exatamente aqui. Tá? Então, basicamente, agora o que a gente tem que fazer somente umas contas para a gente concluir o que a gente quer, tá? Porque aqui a gente já tem o N e tem o H, né? O nosso sonho, né? É chegar nessa conta aqui, né? De que o H é menor ou igual do que uma constante vezes o log N em uma certa base B. Tá? Então a gente tem que chegar nisso aqui. A gente já tem aqui a desigualdade, tem um N e tem um H. Então a gente tem que fazer algumas continhas aqui. Isso é o que a gente vai fazer agora. Aqui você tem o menos 1, ele passa para o outro lado positivo, então fica N mais 1 maior do que 2 elevado a H sobre 2. Tá? Agora a gente pode colocar logaritmo em ambos os lados, né?
Então eu fico com o logaritmo de n mais 1 na base 2 maior do que o logaritmo de 2 elevado a h sobre 2 na base 2. Ok? Então aqui é assim, ó. Então, esse log aqui, por que você colocou na base 2? Porque eu quero que suma, né? Esses dois caras aqui, né? Porque eu sei que essa conta aqui, né? Desse logaritmo aqui, é exatamente h sobre 2, tá? Porque se você tem 2 aqui, você pode utilizar a definição de logaritmo direta para você concluir isso, tá? Então, logaritmo... Eu vou colocar logo aqui do lado, né? Então, isso aqui dá h sobre 2. Tá? Ou seja, esse cara aqui é maior ou igual do que esse h sobre 2. Deixa eu colocar aqui embaixo, já que eu tenho um passo, né? Então, logaritmo de n mais 1 na base 2 maior ou igual do que o h sobre 2. Bem? Então, o 2 aqui ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, tá? Então, eu vou colocar o h logo do lado esquerdo, né? Eu vou só inverter isso aqui, tá? Eu vou utilizar assim, ó. Então, h sobre 2 é menor ou igual do que o logaritmo de n mais 1 na base 2. Então, esse aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, tá? Então, eu vou ficar com h menor ou igual do que 2 vezes logaritmo de n mais 1 na base 2. Eu estou quase lá, ó. Eu tenho que ter o n sozinho aqui desse lado, tá? Mais do que n não, tá? Então aqui tem n mais 1, né? Então como é que eu vou fazer aqui? Perceba o seguinte, ó. N mais 1 é menor ou igual do que n mais n. Se você multiplicar n vezes n, você vai ter um cara maior ainda. Isso aqui é n ao quadrado, né? Então n mais 1 vai ser menor ou igual do que n ao quadrado. Isso, claro, só vai fazer sentido se você estiver pegando o n maior ou igual do que 1, tá? Então aqui, isso aqui é importante. Essa desigualdade aqui é válida aqui nesse sentido, tá? Aliás, tem que ser maior ou igual a 2, né? Desculpa, tem que ser maior ou igual a 2. Por que não pode ser igual a 1, professor? Bota 1 aí para ver se vai dar certo. Ó. Fica 1 mais 1 aqui. Fica 1 elevado a 2 que dá 1. Aí fica 2 menor ou igual do que 1, não pode. Mas para n igual a 2 já funciona, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo. Então fica h menor ou igual do que 2 vezes logaritmo de n ao quadrado na base 2. E essa aqui você tem que considerar que o n é maior ou igual do que 2. Aqui você pega o seu n0, né? Aqui o n0 é igual a 2, né? Então pronto, quando eu estou nessa configuração aqui, né? O 2 ele passa para cá multiplicando, então fica vezes esse 2 aqui, então que dá 4, né? Então você tem que o h é menor ou igual do que 4 vezes logaritmo de n na base 2. Pronto, exatamente o que você queria, ó. Aí tem um c, tem a sua base também. Então aqui a sua constante vai ser 4 e a sua base aqui vai ser 2. Mas aqui no final das contas, né? Ela não vai ser muito relevante dentro do O, né? Então aqui você conseguiu provar que o H ele é O de log n. Ok? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula. Tá? Então a gente de fato conseguiu mostrar que toda a árvore rubro-negra ela é balanceada. E é isso, tá? Então eu peguei essa parte de árvore graduada lá do Jaime, livro do Jaime. Tá? Então lá tem a conversão de uma graduada para uma rubro-negra e vice-versa, né? E no livro do Corme, a nossa árvore rubro-negra que a gente vai focar agora, tá? Então essa demonstração de que
uma rubro-negra ela é balanceada, ela tá no livro do Corme, tá? Essa que a gente viu na aula de hoje, tá? Então é isso, fiquem todos com Deus, tá? Forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.